Quem está certo, o Centro Dom Bosco ou o Padre José Eduardo? Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção, neste canal falo sobre a boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre essa polêmica, não é, que ocorreu nos últimos dias entre o Centro Dom Bosco e o Padre José Eduardo e outras pessoas do continuismo. Eu quero falar sobre essa questão porque tem movimentado bastante aí as redes e o pessoal está comentando bastante sobre isso, mas também em torno disso sempre aparecem as paixões, não é? As pessoas são muito passionais, não é? Então acabam que não veem os argumentos direito. Fica simplesmente na superfície da coisa. O CDB, ele já tinha lançado aí aquele catecismo da Igreja Católica, do Concílio de Trento, no caso, né? Com a capa amarela. E colocou o nome Catecismo da Igreja Católica e as letras miúdas falando que é do Concílio de Trento. E isso causou na época um alvoroço, né? Porque, é uma afronta com relação ao catecismo de João Paulo II e coisas assim. E dessa vez, eles lançaram um livro do autor chamado Michael Hayes, salvo engano é um canadense, formado em teologia, não é? Bacharel em teologia, jornalista, vaticanista, enfim. É um autor com um certo gabarito acadêmico e que esse livro, que foi lançado agora pelo CDB, se chama Os Erros do Catecismo Moderno, justamente uma crítica ao catecismo dito da Igreja Católica, o catecismo de João Paulo II, aquele catecismo amarelinho. Então, após o lançamento, né, desse livro, a internet começou a se mobilizar, né, e contra o Centro Dom Bosco, porque dizendo, não, é uma afronta, é algo errado, não se deve fazer isso. E dentre as reações que nós tivemos, a mais enérgica talvez tenha sido do padre José Eduardo, que é conhecido no meio aí por participar de podcast e outras coisas. Sendo que, bom, vários perfis reagiram, né? Mas a mais enérgica talvez tenha sido o padre José Eduardo. Talvez aqui ganhou mais proporção também nas redes. Mas o padre José Eduardo, no fim das contas, ele não encarou o debate, né? Na verdade, ele fugiu do debate. Ele usou de artifícios retóricos, ele usou de chavões, ele usou de linguagem libidinosa, ele fugiu do debate completamente, né? Ele não quis encarar o debate, né? Tem vários momentos em que ele utiliza ad hominem para poder se referir ao autor, o Michael Hayes, né? Como se isso fosse argumento de alguma coisa. Se você quer rebater uma tese, quer rebater um escrito, você contra-argumenta, não é? E fala o porquê que aquele escrito está errado. Mas em nenhum momento ele fez isso. Inclusive, esse jogo retórico, né, é comum dentre o meio continuista, né? E sempre quando não se consegue rebater, se reduz a questão a um ad hominem. Infelizmente, o padre utilizou essa linguagem libidinosa que não cabe a nenhum cristão, né, evidentemente. Quanto mais a um sacerdote, não é realmente algo indigno e muito ruim. Inclusive, várias pessoas começaram a pegar coisas, não é, que ele fez, que ele falou há pouco tempo, no passado, que são coisas baixas também. Então, começando a circular essas coisas por aí, realmente é uma coisa lamentável. No fim das contas, as respostas do padre José Eduardo contribuiu para uma maior confusão. Por quê? Quando a autoridade ela não ensina a verdade, quando a autoridade não quer mostrar as coisas como são, não quer defender a verdade, acaba por criar confusão. E ele teve a oportunidade de mostrar aí o contra-argumento, não é? Explicar os motivos pelos quais a atitude do CDB foi errada, o porquê que a crítica, né, ao catecismo de João Paulo II seria errada, enfim, embasar mesmo, né, o próprio conteúdo que é dito, né, pelo Michael Hayes em seu livro, cujo livro não li, mas, bom, aqui não estou julgando o conteúdo, né, mas simplesmente o fato de ser um livro que se propõe refutar os erros do catecismo de João Paulo II. Enfim, ele não aproveitou a oportunidade e reduziu o debate, coisa que não aconteceu, né, desde o início, a uma discussão retórica e ad hominem. Infelizmente, isso aconteceu, né? Então, normalmente, não é? A acusação de continuistas
em torno dessa questão foi aquela, né? Ah, eles se colocam na posição de soberba, não é? Porque no fim das contas o catecismo é infalível. Mas como que algo é infalível pode ser corrigido pelo menos, se não me falha a memória, ah, 3 vezes? Então tiveram 3 correções no catecismo amarelo. A última foi a que o Papa Francisco fez com relação à pena de morte. Como que algo infalível pode ser corrigido assim? Não faz sentido, né? Pode ter alterações, não faz sentido. No fim das contas, é aquilo que se diz, não é? Que diz o professor Nogueira, não é? É nulidade de nulidade, porque o próprio fundamento do catecismo amarelo, o dito da Igreja Católica, é um fundamento nulo, não é? Porque não se baseia em autoridade nenhuma. Além disso, os erros que são ditos no catecismo amarelo, nos erros conciliares e pós-conciliares, são erros já proscritos, né, pela igreja. Então, não tem por que dizer, não, eles se colocam, né, na posição superior, né, são soberbos. Não faz sentido dizer isso, né? Até porque os papas conciliares reduziram-se, não é, a reduzir o magistério à condição, bom, de doutores privados, não é? No fim das contas, fizeram isso. Infelizmente, né? Os papas conciliares reduziram-se à condição de doutores privados. Isso se vê especialmente com a substituição do nós por eu. Exemplo disso é o próprio Papa João Paulo II, né? Então, eles acabam que dizem, não, os tradicionalistas agem de má fé, mas agem de má fé como? Ao perceber erros, ambiguidades, heresias, como assim? Então, é um pensamento que não faz sentido, né? Porque é como se fosse aquela questão, não é? Relacionada ao abuso físico. Não, a culpa é da vítima e não do abusador. Então, é como se aqueles que identificam o erro, aqueles que alertam sobre o erro, fossem culpados, fosse causa do problema, né? Quando, na verdade, a causa do problema foi o concílio e o liberalismo, o modernismo. Há fautores e há nomes para essas pessoas, né? Foram os papas conciliares, né? Então se culpa aí os fiéis que ficaram perplexos, buscaram a causa do problema, que buscaram estudar e propagar livros, bons livros sobre o assunto para poder esclarecer as pessoas, né? Não faz sentido. No fim das contas, o catecismo amarelo, ele é fruto justamente de uma deposição do magistério, né? De uma deposição magisterial nas suas inovações, claro, porque há aquelas coisas que são ditas pelo Catecismo Amarelo que são fruto da história bimilenar, né, quase bimilenar da Igreja. Mas nas novidades, né, são coisas que foram assim, não possui grau, não possui peso, né, de autoridade nenhuma, porque os próprios papas negaram, né, a autoridade, não querem exercer nenhum grau de autoridade. Então, nessa questão toda, o que nós observamos é o quê? Nessa polêmica, né? Ela foi curiosa, porque essa polêmica nos permite perceber traços característicos dos modernistas continuistas, porque, em geral, eles não citam os documentos anteriores ao Concílio Vaticano II. Não se vê isso, não se observa isso, não é? É como se, bom, a história da igreja, né? Começa quando, no fim das contas, né? No Concílio Vaticano II nós temos aí mais de 2000 anos de história. Então surge essa questão, né? É uma coisa curiosa. Por outro lado, os tradicionalistas, entenda-se aqui os católicos, pegam os textos da história da igreja, pegam o magistério ou quase bibilianária da igreja e confrontam esses textos com os textos conciliares e pós-conciliares, né? Para poder ver realmente o peso, né? O grau de autoridade que se está exigindo aqui ou ali. E isso pode ser observado, bom, há uma comparação, né? Isso pode ser observado nos textos do padre Calderon, Prometeu, A Candeia Debaixo do Alqueire, enfim, vários textos, né? Também do Correio Romano, né?
Os textos do Padre Gleisi, que é um outro padre da fraternidade, os textos, por exemplo, do professor Carlos Nogueira, sobre esses assuntos, mas, no fim das contas, os continuistas, eles não leem essas coisas. Eles não leem. Parece que falam de coisas de espantalhos, não é? Falam, assim, absurdidades, porque parece que não leem o assunto. Então, fico falando coisas que não sabem. Agora, após essa polêmica, né? No fim das contas, ainda está ocorrendo a polêmica. Mas após essa confusão assim mais enérgica, houve então o pronunciamento da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, em que foi lançado um documento de esclarecimento sobre o Centro Dom Bosco. E lá nesse documento eles citam, né, a fraternidade, né, há um perigo do Centro Dom Bosco porque eles falam que eles se colocam na posição superior, que são soberbos e não sei o quê, e eles não possuem nenhuma relação com a diocese, enfim, todas essas questões, né? São leigos, independentes e que se colocaram na posição de submissão à Fraternidade de São Pio X, ou padres amigos da fraternidade, e aí comenta que Dom Lefebvre foi excomungado, assim, coisas que são é, 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 não fazem sentido, né? Comentam sobre o texto, o que foi publicado, o livro que foi publicado, dão nome ao livro, falam sobre a Liga Cristo Rei, comentam o endereço, a data que vai acontecer. Assim, comentam tudo nesse documento, e dizem para os fiéis ficarem longe do CDB, não é? E a gente vê uma coisa curiosa, porque a posição do Centro Dom Bosco, antigamente, não era uma posição tão enérgica assim, não é? Eles, aos poucos, foram aderindo, né, a uma posição católica, não é? E, de fato, com a aproximação, né, aos padres da tradição, eles tiveram maior esclarecimento da questão e contribuem enormemente com esse debate, né, atual, né? Então, realmente é algo muito curioso de ver isso e acaba que esse documento da Arquidiocese do Rio contribui para que as pessoas possam ver mais essa discussão e vão ficar olhando assim, nossa, mas por que que isso aconteceu? Por que que eles estão sendo condenados, né? Quero ver mais sobre isso. Aí quando vai ver os textos, quando vai ler o livro, vai se deparar com algo que é verdadeiro, né? Porque a verdade ele sabe se defender, né? A gente viu isso, por exemplo, com tradições, né? O Papa Francisco restringiu ainda mais a missa tridentina e o que aconteceu foi que houve uma expansão, né? Houve uma expansão do movimento tradicional, houve um crescimento do movimento tradicional. Então, é natural, né? Quanto mais se ataca a tradição, mais ela se fortalece. Então, certamente, isso vai ser algo bom, não é? Esse esclarecimento aí da Arquidiocese do Rio. E, no fim das contas, não é? Dizer que, não, ele se coloca na posição de soberba, não é? Assim, não faz sentido, porque eles fazem nada mais que repetir o que a igreja sempre fez, né? No fim das contas, o próprio cardeal Ratzinger, né, na época, disse que o Concílio Vaticano II é um antissílabus. Então, se o CDB lança um livro condenando, né, esclarecendo os erros, né, e as ambiguidades, heresias do Concílio Vaticano II, e textos pós-conciliares, tá fazendo aquilo que o próprio cardeal Ratzinger falava, né? Olha, é um antissílabus. Então, acusemos que é um antissílabus. Então, não faz sentido, né? Não tem coerência. Mas, para os modernistas, continuistas, o Concílio Vaticano II, no fim das contas, não pode ser criticado, porque ele é um mito fundador. Ele é um grande mito fundador. É como se a Igreja Católica tivesse começado no Concílio Vaticano II. Antes não havia Igreja Católica, né? E aí se observa, não é, aquele discurso final de encerramento do concílio de Paulo VI, em que ele fala das duas religiões, a religião de Deus e a religião dos homens, né? E então ele confessa que eles, os conciliares, né, os papas conciliares, os promotores do concílio, os fautores do concílio, são, no fim das contas, cultores do homem. Então aí nós observamos duas religiões, a religião de Deus e a religião do homem que quer se fazer como Deus, né?
realmente fica muito claro essas questões aí. Então, a igreja sempre teve essa posição, não é? De que ela é intransigente nos princípios, porque no fim das contas crê, mas tolerante na prática porque ama. O Concílio Vaticano II, no fim das contas, ele quis ser flexível nos princípios. Quis ser flexível nos princípios. E daí cai em suspeita de heresia, cai em erros, cai em ambiguidades, cai em heresias também, como no caso famoso do Semina Verbi, né? Verbi com V maiúsculo da ad gentes, né? Ali é uma heresia manifesta, né? Escândalos, enfim, várias coisas acontecem por conta disso, porque quis ser flexível nos princípios, né? Então, o CDB nada mais fez que uma atitude louvável, né? Fazer um trabalho desse para poder começar a esclarecer mais as pessoas, sobretudo porque a minha irmã me mostrou, né, recentemente, né, que o público que eles têm no Instagram, por exemplo, é um público muito grande, acho que mais de 200 mil pessoas, e eles fizeram enquete de quantas pessoas conhecem, por exemplo, né, ou chegaram a frequentar, chegaram a ir, melhor dizendo, chegaram a ir a uma missa tradicional, e mais de 50% do público deles não foram à missa tradicional. Agora imagine, não é? Eles com esse trabalho que estão fazendo agora, com a atitude mais enérgica, realmente de combate, não só de ensinar a verdade, mas de combater o erro, eles agora têm a possibilidade de fazer com que mais pessoas conheçam a tradição, conheçam a missa tradicional, no fim das contas, conheçam de fato o que é a fé católica. E isso é algo muito louvável. Parabéns, né, ao CDB. Eu cheguei a encontrar o Álvaro na peregrinação da Fraternidade à Aparecida e cumprimentei e dei os parabéns para ele, porque realmente a atitude que eles tomaram, né, mais recentemente, é uma atitude muito louvável e que continue assim. Enfim, este é o vídeo no canal. Se inscreva aqui se você não é inscrito. E também confira o link na descrição, porque as inscrições para o Compreender os Clássicos se encerram no dia 9 de julho. Nós teremos esse curso em que leremos textos de Platão, textos de Aristóteles, de São Vítor, enfim, textos que nos ensinam os verdadeiros princípios para contra-argumentar, para poder conhecer a verdade, para poder fugir desse jogo retórico, por exemplo, dos continuistas, e tudo isso com amor à verdade. Doa a quem doer, mas esse amor à verdade. Enfim, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.